Amém. Vamos ler Marcos capítulo 10. Quem achou aí? A Etel achou. Tá? Você quer ler? 17 a 22. A nossa irmã aqui, pronto, está lá. Pode vir cá ler. Vou ler alto aí, você tem voz alta, né? Como-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. É até qual? Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuíam muitas propriedades. Essa é a famosa história do jovem rico, né? A pessoa, ainda bem que eu sou pobre. Pensam, né? Pai, graças te damos por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, olha, eu queria que você imaginasse esse jovem. Eu, com certeza, era um rapaz bem afeiçoado. Judeu é gente bonita, parecido comigo, assim, né? Então, judeu geralmente é uma pessoa simpática. E esse judeu era rico. Depois, no fim, é que dizem que ele era rico, né? Possuía algumas posses. Talvez uma pessoa normal aqui seja mais rico do que ele naquele tempo. Ser rico naquele tempo era... Hoje é classe média, praticamente. A não ser um milionário, talvez o imperador. Agora, esse jovem judeu, ele com certeza tinha bons mestres, né? Talvez Gamaliel, Hilel, porque ele tinha dinheiro. Quem tem dinheiro, cursa uma boa escola, não é verdade? Se eu tivesse muito dinheiro, meus filhos estudariam todos em boa escola caras e tudo, certo? Não é? Tem gente que manda o filho estudar nos Estados Unidos. Às vezes fica até sem dinheiro aqui, mas deixa o filho estudando na Inglaterra, uma boa escola. Então, esse jovem, você não pode imaginá-lo assim, que ele fosse uma pessoa não educada. Então, ele era um judeu educado e um judeu rico, tido como rico. Qual foi a noite anterior, ou a noite que antecedeu aquela manhã na qual ele resolveu se encontrar com Jesus? O que nós podemos imaginar que esse judeu, depois de praticar a cerimônia do judaísmo, porque ele era um judeu na direção do rabinato, ele estava querendo ser rabino. Ele devia estar estudando com bons mestres do judaísmo. E ele, depois de fazer todos os seus deveres religiosos, ele imaginou, porque ele tinha um conflito na alma dele, porque ele não resolveu daquela manhã, simplesmente acordou e disse: eu vou me ver Jesus. Isso era algo que vinha na mente dele, já trabalhando por um período de tempo, porque foi tudo bem planejado. Ele não saltou da cama e saiu correndo pela rua. Ele vinha planejando esse encontro. Ele vinha estudando esse encontro. Ele tinha imaginado esse encontro. E ele tinha imaginado algo sobre si mesmo que refletia aquilo que ele desejava ser, mas ainda não era.
ele tinha uma aflição na alma dele, porque, apesar de ele ter cumprido tudo, ele sentia um vazio. E ele dormiu pensando nisso. Nós, geralmente, dormimos pensando no que vamos fazer no outro dia. Aquelas coisas mais importantes, nós pensamos e guardamos na mente e temos na mente, amanhecemos com aquela disposição que nós já tínhamos planejado, de certa forma, fazer. Uma viagem, por exemplo, um encontro, por exemplo, você vai num grande encontro, uma grande viagem. Quando você vai para os Estados Unidos passear, você dorme pensando, acorda pensando e sai na direção daquilo. E ele dormiu pensando em encontrar Jesus, porque essa era a aflição da alma dele. E ele tinha em mente de como iam as primeiras palavras que ele diria a Jesus. Ele pensou nisso. Ele estava estudando com rabinos. Ele ia se encontrar com um rabino. E ele mesmo se achava talvez um rabino quase. Era um rapaz, talvez de 30 anos. E ele estava ali, já resolvido a esse encontro. Então ele se levantou de manhã. Pode ter sido de manhã esse encontro. Pode ter sido à tarde. Mas ele ficou ali na espreita. Quando ele passar, eu vou ao encontro dele. E ele ia com toda certeza. E as primeiras palavras que veio à mente dele era que Jesus era um rabino, era um mestre, um didáscalo. Então ele tinha em mente com quem que ele ia falar. Ele já tinha elaborado um discurso, e um discurso que confirmava aquilo que ele desejava ser. Ele, ao chegar perto de Jesus, ele tem uma expressão que escapa do subsolo da mente dele, estava tudo elaborado. A primeira palavra que ele disse bom mestre, didaskale agate, agato, de bom. A primeira coisa que ele disse a Jesus é, bom mestre. São palavras que veio da ideia dele. A ideia dele era essa, que Jesus era um bom mestre. E que ele também era, de certa forma, era quase um mestre. Porque ele tinha todas as normas na mente e bem guardada. Ele disse para Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então ele devia ter mais de 30, possivelmente. E ele guardava tudo. Ele guardava os mandamentos categóricos de Moisés, de Deus, de Jesus. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não defraudarás. São coisas categóricas. Tinha em todas as tribos, em todos os povos. Essa lei foi dada na mente das pessoas, da sociedade, para que andasse direito perante a sociedade, e ninguém defraudasse um outro, eram as categorias. Qualquer tribo, lá na Indonésia, já tinha esses mandamentos, porque Deus deu esses mandamentos na mente humana para obedecer. Agora tinha coisas mais refinadas na lei, tinha coisas muito importantes na lei, muito mais importante do que a interpretação direta da norma, como disse Visganda Martins, que o STF não consegue fazer, que é a ideia de justiça, de não fazer injustiça, mais do que a interpretação da lei. Não é a lei, a justiça não é apenas interpretar a lei literalmente, é um pouco mais do que isso. Às vezes a interpretação da lei não é suficiente para fazer a justiça. É preciso haver um princípio de justiça. Tem que ter a justiça. Então, ele se levanta e tem essa expressão na alma dele. Ele sai correndo para encontrar com Jesus.
Eles vai na correria com o seu manto soprado pelo vento e a poeira levantando pelas suas sandálias. Ele vai olhando fixo para Jesus. E ele corre e ele se ajoelha perante Jesus. Ele vai de joelho. E ele faz uma confissão: bom mestre. Mas entre bom mestre e aquilo que Jesus era, existe uma distância quase infinita. Por isso que Jesus questiona: por que você me chama de bom? Bom é um só, que é Deus. Porque dentro da sua mente havia exatamente esse conflito entre o mestre bom e o ser divino. Porque Jesus já tinha dado a entender que ele não era só um mestre igual Hilel ou Gamaliel. Ele era algo mais. Ele era Deus. E esse rapaz, apesar de ter refletido muito sobre a questão do rabino, ele não conseguiu transpor a ponte que levava à crença na divindade. Ele estava aquém. Ele não estava próximo dessa conclusão que Jesus exigia das pessoas que pensam que é o Filho do Homem. Então, ele diante dessa conversa com ele mesmo, ele tinha essa dificuldade. Quando Jesus fala para ele sobre as questões da lei, ele repete: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Quer dizer, ele repete a palavra mestre, e ainda não chegou a palavra revelada, não foi desvelado para ele a divindade de Cristo. Ou se ele tinha alguma tendência para chegar a essa conclusão, ele reteve os seus pensamentos, as suas ideias, seus argumentos interiores dos conflitos entre uma coisa e outra, e reteve e não falou. Ele não confessou. Jesus, então, contra-argumentou com ele: por que me chamas bom? Qual era o problema? Jesus era bom. E por que você me chama de bom? Porque se apenas uma pessoa pode ser chamada de boa, de bom, que é Deus, então por que você me diz que eu sou bom e não sou divino, e não sou o Messias? Por que eu sou bom e não sou o Messias prometido? Por que eu sou bom e não sou divino? Por que eu sou bom, mas não sou Deus? Por que eu sou bom, mas minha origem é humana? Por que eu sou bom? Por que tu me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Então nós não podemos nos dirigir a Deus apenas como bom mestre, porque Ele não é apenas bom, Ele é mais do que isso. Ser bom não era suficiente. E Ele não fez isso. E derivar de bom a divindade. E Ele não fez isso. E pela segunda vez Ele fala: didascale, tudo isso eu faço. Quer dizer, mestre, eu sou possivelmente tão bom quanto tu és bom. Eu também sou um mestre. Eu estou aqui em dúvida com referência à vida eterna. Porque todas as coisas eu tenho conseguido. Tudo está perfeito. Eu pratico bem. Eu dou esmola, nem me falta faz. Se você for rico, se der uma esmola de R$100, não faz nada. Você não pode mais dar esmola de 20 centavos. Tem que ser logo o almoço. Ali no meu prédio, nunca vi tanta gente pedindo. Onde vocês moram, não deve ter tanta gente pedindo. Ali tem sempre alguém pedindo. É porque sabe que eu moro ali, né? Então, estou sempre por ali. Tem muitos amigos ali, dos irmãos de Jesus, né? Esses meus irmãos. Eu chego para um deles e falo: eu vou te dar isso aqui, mas eu não sou bonzinho não, viu? É Jesus que está te dando. Eu não sou bom, estou te dando para você. Dá um almoço, o mínimo que você pode dar, se a pessoa está com fome. Não adianta você dar 20 centavos, não compra um sorvete. Tem que dar um almoço, se é que... E olha, graças a Deus, tem até almoço de R$1. São reflexos da justiça que Deus faz acontecer, às vezes, em governo, seja esse de direita, de esquerda, do centro, seja lá o que for. Às vezes Deus provoca a justiça para atender os pobres. Ou você pensa que Deus vai esperar que um pastor chegue a presidente para fazer o bem?
Não. Deus chama alguém, chama um lá qualquer, talvez um que não é lá nem muito crente, ou não crente, pode ser até ateu, para Deus não importa. Então aqui, esse jovem, ele está nesse drama. Ele tinha um problema muito sério. Ele era apegado às riquezas, que é um defeito muito sério. Que a Bíblia diz que o avarento é como a idolatria. Porque o avarento é a pessoa que fica aflita por dar qualquer oferta à igreja, por exemplo. Tinha um bispo inglês, Riley, que disse que a igreja padecia na Inglaterra por causa da avareza dos seus membros. São ricos, mas dava oferta. Vou dar uns 20 centavos para Santo Antônio. Né? É assim. E isso é um pecado. De fato. Esse rapaz estava apegado às riquezas. Que é uma coisa angustiante a pessoa estar apegada às riquezas. De olhar que aquilo só importa para ele mesmo. Eu tinha um amigo rico, e um dia ele disse, eu vou viajar para Paris, que o Senhor deu para mim, para que eu viaje, e gaste para mim mesmo em todos esses lugares. Eu falei, interessante. Mas eu conheço gente que é relativamente rica, que sustenta a família, sustenta os filhos dessa família, dá curso primário para essa família, dá comida para essa família. Uma pessoa rica que tem um coração bom. Somente você usar o seu dinheiro para você mesmo não tem importância nenhuma. Não tem nada que possa dizer assim, você está fazendo uma coisa muito bonita. Não está. Uma coisa simples que todos os pagãos fazem. Pegar o dinheiro que é milionário e passear para ver a Torre Eiffel. E olha, que coisa bonita. Eu não quero ver essa torre, não. Prefiro ver o Forte Orange lá em Recife. Mais barato, não preciso ver a Torre Eiffel. Tem outras coisas interessantes para ver. Eu gostaria de ver as livrarias de Nova York, por exemplo. Acho que eu vou ver. Mas veja você, esse jovem rico, ele era rico, mas para ele mesmo. Ele tinha uma séria dificuldade em ajudar os seus vizinhos, ajudar os pobres. Então, nesse andar da carruagem, como as pessoas costumam dizer, né, Jesus chegou a uma fase, então, mais interessante. Primeiro, o rapaz tinha na mente que depois de ele ter tudo o que ele queria, e ser uma pessoa de sucesso, ele era uma pessoa de sucesso, em que as pessoas pensam tanto hoje, de ser sucesso, não é? Ter sucesso, ele era pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Mas ele sentia um vazio profundo para ele sair correndo, desesperado pela poeira da Palestina, aquelas estradas, e se esparramar aos pés de Jesus. Que atitude bonita! Quem não queria ter um membro desse? Bonito, rico, cumpridor dos deveres do mandamento. Quem não queria? Qualquer pessoa diria assim, olha que membro maravilhoso. Eu tenho um membro na minha igreja que ele é rico, e olha, ele é corretíssimo, pessoa reta. Quem não quer? Não tem muita igreja aqui, ia disputar esse membro. Ia chamá-lo de santo, ia dar o primeiro lugar para ele, senta aqui na frente aqui. Isso tinha lá no primeiro século. Senta-te aqui. Os ricos, né? Ou chamado rico. Senta-te aqui, na frente. Lugar de honra, lá no primeiro século. E olha que o profeta disse, não faça isso. Então, você tem que ter muito cuidado com o rico. Rico é uma pessoa que você tem que ter cuidado com ele, para exortar ele no caminho, para ele não se enganar. Porque aqui a riqueza enganou esse rapaz. Acabou com a vida dele. Ficou ele como um ponto antes da frase, como um breve suspiro. Uma pessoa que estava ali, dando o seu último suspiro. Coitado. Uma pessoa que estava em grande aflição. Não é verdade? Agora tem
na sequência, sobre esse jovem, que Jesus, na medida que foi conversando com ele, Jesus foi conversando com ele, e chegou um momento em que, quando ele fala tudo isso, né, que devo fazer, e ele parecia sincero, a aflição dele era uma aflição sincera, ele realmente estava assim. Ele estava mesmo aflito, ele se levantou aflito, porque a riqueza não preenchia aquele vazio, aquela necessidade da transcendência. Essa era a questão. Ele não conseguia viver a transcendência, ele não conseguiu atravessar a ponte, ele estava no meio do caminho. E então ele resolveu, porque ele sabia da forma de Jesus. Então ele resolveu encontrar com Jesus. Não, uma ideia inteligente, muito inteligente. Ele era um rapaz, um judeu perfeito, um judeu admirável. Qualquer pessoa amaria uma pessoa assim. Então, quando ele chega, que diz para Jesus que devo fazer, Jesus tem essa frase que ela é muito profunda, que Jesus, então, diz o texto no grego, emblepsais auton, eikapazem auton. Jesus olhou para ele de uma forma diferente. O verbo significa olhar atentamente para a pessoa. Eu fico pensando que se Jesus olhasse para mim atentamente, eu ia me sentir mal. O que você imagina se Jesus olhasse para você atentamente? O que você diria? O que você sentiria se Jesus olhasse para você assim? Tem Bíblia de Jerusalém, diz que ele o encarou. Outra que ele olhou emblepsais, atentamente, demoradamente. Você já imaginou se Jesus olhasse para você demoradamente? Você suportaria? Eu não suportaria, eu ficaria numa situação assim, que nem quando Jesus olhou para Pedro e perguntou, tu me amas, Pedro? Que ele perscrutou o coração do jovem. Ele olhou nos olhos do rapaz, e o texto diz que ele olhou com amor, ele amou aquele rapaz, ou uma simpatia, uma misericórdia, uma compaixão, que ele olhou para ele, diz o texto que ele o amou. Não tem nenhuma frase assim no Novo Testamento. E Jesus olhando para uma pessoa assim. E ele olha para o jovem. Nessa hora, ele foi desnudado. Se Jesus olhasse para nós agora, atentamente, você sentiria um frio na barriga. Você ficaria sem saber para onde você ia, para a esquerda, para a direita, para onde você ia correr. Você poderia começar a chorar. Você poderia dizer assim, mas de fato, eu sou o quê? Qual é a minha prioridade? Esse rapaz ficou constrangido. Então, Jesus encarou e simpatizou com ele. Jesus gostava das pessoas que tinham um comportamento excelente. E também Jesus não reprovou a riqueza por ser riqueza. Ele estava bem vestido, podia estar bem perfumado, ele estava bem arrumado, ele se arrumou para encontrar com Jesus. E a hora que ele chega lá, existiam os conflitos interiores, aquele subsolo onde ficava aquele conflito, ele é Deus ou não é Deus? Ele é mestre igual eu? Ele é um bom mestre?
Dizem que ele fala que é divino, mas os fariseus dizem que não é, que ele é apenas um mestre. E Jesus entrou no fundo da alma dele e olhou para ele, e ele, de certa forma, ficou ali meio paralisado, sem saber o que fazer. Qualquer um de nós ficaríamos ali paralisados, sem saber o que fazer. Qualquer líder religioso, daqui do Brasil ou do mundo. Se Jesus olhasse e ficassem, encarasse, olho no olho, isso aqui diz, olho no olho. E ele olhasse nos seus olhos, e você dizia, nem que nesse jovem eu sou. Corretíssimo. Ficaria ali. Ele sentiu uma aflição muito grande. E ele deve ter pensado no seu coração, o que eu faço com o meu espírito? O que eu vou fazer? Eu tenho feito tudo, mas minha alma está em aflição. E o que é que eu faço com o meu espírito? Seria isso que nós também pensaríamos. O que pensaria todos os líderes religiosos do mundo inteiro. O que é que eu faço com o meu espírito? É aí que está um momento crucial, um momento que se pode dizer que é até um terror, em que a pessoa fica, digamos, aterrorizado. E o que será que ele pensou? Que ele tinha um espírito que amanheceu sedento, amanheceu com uma grande necessidade, mas agora ele estava ali, diante da solução, mas para ele só aumentou a angústia. Por quê? Porque ali foi revelada a natureza humana. Olha, foi tão sério que os discípulos perguntaram, quem é que pode ser salvo? Você percebeu o discurso quando continua? Eles ficaram pensando, mas então, se Jesus olhar para nós e nos encarar, nós estamos todos perdidos. Porque Pedro, que era o líder, falou, mas então, se é assim, quem pode ser salvo? Ele tem razão. Se Jesus encarar todo mundo, quem é que pode ser salvo? Jesus então disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quer dizer, havia uma possibilidade na não possibilidade. E esse rapaz estava vivendo essa aflição, essa angústia da possibilidade e da possibilidade, em que a lei o levou até um ponto e que ali o detonou, destruiu ele, como disse Paulo. A lei destrói, e a lei ali destruiu aquele jovem. Ele ficou totalmente desnudado perante Jesus. Ele ficou tão ruim, situação tão ruim, que a Bíblia registra, né? O finalzinho da história. A Bíblia italiana tem uma frase interessante. Diz que ele disse em italiano, se ne andou aflito. Ele se foi aflito para a sua casa, sem solução. Ele não resolveu o seu problema. Ele se foi, se andou, se ne andou aflito. A Bíblia italiana, achei interessante essa Bíblia italiana. Ele se foi cheio de aflição, angustiado, pior do que ele chegou. Ele voltou pior do que quando ele chegou. Ele voltou acabado. Ele voltou sem esperança.
Ele voltou chorando pelo caminho, batendo no peito, sem saber o que fazer. O que fez esse rapaz? Ele não disse que ele se matou, não. Ele saiu aflito. Agora, você pode, na dúvida para o réu, né? Se você tem dúvida, se a pessoa tem dúvida, é melhor você pensar o melhor. Eu acredito que esse rapaz, nessa aflição tão profunda, tem encontrado uma saída. Essa segunda noite dele foi a noite mais mal dormida da vida dele. Ele passou a noite toda em aflição, porque ele é um rapaz sincero. Ele não foi lá brincar, não. Ele foi perguntar de forma séria. Para ele seguir os mandamentos, o conduziria ao reino. Você vê que a esperança do reino era uma esperança comum do judeu. Todos eles esperavam o reino. Porque ele vem falar do reino, sem que tenha ouvido, ele não seguia Jesus, mas ele sabia sobre o reino. Todo judeu sabia. Então ele ficou numa profunda aflição, imaginando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa? Aonde eu ponho agora minhas esperanças? Como é que eu vou sair dessa cisterna, desse abismo, dessa angústia, dessa aflição? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, o que se imagina é que esse rapaz, depois de uma noite de aflição, possa ter tomado uma boa atitude, de alguma forma. Eu não creio que ele tivesse, literalmente, que sair dando os bens, uma coisa meia sem rumo, toma, quem quiser pega um pedaço. Acho que ele tinha que ter um critério de vida. Tinha muita gente. Nicodemos também era rico. Jesus não era contra a riqueza, mas o apego. Aquele rapaz tinha um apego extraordinário, era um playboy, bem vivido. Estava vendo um contraponto com o Lacombe, que ele era um bom vivão, playboy. O pai dele dava uma mesada que para ele resolvia tudo. Lacombe, aquele repórter. Um homem educadíssimo, um judeu, que veio fugindo do pogrom da Rússia, da Ucrânia, aquele pedaço de terra ali. E ele, educadíssimo, Lacombe. A gente, vendo ele falar, incapaz dele fazer mal a uma mosca. Mas ele está lutando como esse jovem rico. Ele falou, não sei, eu creio em Deus, mas eu não sei como. Não sei como é que eu vou fazer. Eu estou procurando, estou indo à missa, estou procurando, estou lendo, e estou procurando. Rico, Lacombe é rico. O pai dele tinha uma escola, ele tinha uma fazenda, trabalhava na Globo. E é um homem que você vê, é o retrato desse rapaz rico, educadíssimo. Você vê que é um homem fino, educado, capaz de dar uma resposta sem mal educado. Você olha ele, por isso que Jesus o amou. Você olha ele e gosta dele. Jesus olhou para aquele jovem e falou, rapaz, bom assim, né? Entre aspas, bom, entre aspas. Jesus o amou. Gostou do jeito dele. Falou, olha, você faz muito bem, mas a questão do reino de Deus tem um refinamento, é uma sintonia. Você já viu aqueles rádios antigos que você queria pegar uma rádio e ficava tchum, 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 e passa para cá, tchum, passa para lá, tchum, e aí até que você conseguia. Ele estava nessa, né? Não conseguia sintonizar o reino. E Jesus mostrou que, de fato, é difícil. Falou, olha, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha, quer dizer. Aí eles falaram, então, Jesus, nós estamos perdidos. Ainda que nós deixamos tudo, mas não vai ter jeito. Aí Jesus disse, há uma possibilidade na não possibilidade. Isso aí é uma coisa muito sensível, para poder lhes dar esperança. Mas mesmo essa esperança que Jesus deu para os discípulos, não te deixa um pouco assim? Porque Jesus disse, olha, tão difícil é, mas para Deus não é impossível. Então,
os discípulos ficaram naquela questão, é impossível, mas é possível. É fácil, mas não tão fácil. É agora, mas não é ainda. Nós deixamos tudo, disseram eles. Claro, que o que eles deixaram, talvez não fosse um terço do que o rapaz tinha. O rapaz foi mais difícil. Para eles, deixar uma jangada, deixar uma rede, não é tanta coisa para deixar, né? Fala a verdade. Deixar uma rede, uma jangada, mas deixar fazendas, boi, gado, dinheiro, tesouro, é um pouco diferente. Eles tinham deixado, eles falaram, deixamos tudo. Mas Jesus sabia que essa questão do tudo deles não era o tudo do rapaz. E disse, olha, é difícil, mas para Deus tudo é possível, até a salvação desse rapaz rico e educado. Era possível. Por isso que eu acredito que, ao chegar em casa com aquela aflição da alma, Deus não o desamparou. Não se conta. Não tem a história desse jovem rico depois, que ele sai ali aflito, como diz a Bíblia italiana. Você não tem a história dele. Daria um belo romance. Ninguém conta. Ele saiu dali, calma, cheia de aflição. Você não tem um tipo de encontro com Jesus que ninguém tenha saído com aflição. Parece que esse é um caso isolado. É só esse caso em que ele vai se encontrar com Jesus e não tem o seu problema resolvido. Não tem. Tem o seu problema agravado. Se ele estava aflito, ele voltou duplamente aflito. Por quê? Porque ele estava confiando em que era possível chegar lá com base nos acertos que ele fazia financeiramente. Era um homem rico. Olha, quem é rico não tem problema. Você conta, é tudo continha. Quem é pobre é uma aflição. Quem passa roupa numa casa, R$100 é uma angústia. Nós temos uma passadeira. Bem, eu não dispenso, porque a Lana não gosta de passar roupa, então não adianta. Mas se eu fizesse a economia não pagando a passadeira, eu penso, eu ia angustiar a alma dela. Eu ia criar uma aflição a mais para ela. Eu falo, não, não faço isso, eu sempre dou um jeito. Ela vai ficar passando roupa até o dia que ela quiser. Porque também a Lana não gosta de passar roupa. Eu também não sei passar, porque eu passo a massa, passo de um lado a massa do outro, passo do lado, mas não adianta, eu não consegui aprender. E ela passa a roupa de um jeito que todo mundo admira. E qualquer coisa aflige ela. Qualquer coisa. Qualquer R$100 alivia ela. E qualquer falta de R$50 cria nela uma aflição. Mas esse jovem não tinha aflição. Ele acertava tudo. Não tinha problema. Mas tinha um problema, que era o problema da alma humana, da angústia da existência, de saber, como disse Simone de Beauvoir, depois que abre aquela porta, aquela última porta, dizia Simone de Beauvoir, o que vem depois? Essa era a aflição daquele rapaz, que entendia sobre a questão do tempo futuro do Roland Rabard. O tempo presente, Roland Zé. O tempo futuro, Roland Rabard. Ele fala assim, o que vem no futuro? E Jesus questionou isso exatamente no fim do sermão. Em que no Roland Rabard, no tempo futuro, além de tudo, terá a vida eterna. Esse era o conflito dele. Que no Roland Zé, no tempo presente, ele estava numa angústia terrível de ter sido encarado por Jesus. Foi talvez um dos únicos. Também Jesus olhou de longe para Pedro, né? Que no galo cantou. Mas ali Jesus olhou de perto. Eu acho que foi uma cena desesperadora. Foi de derreter. Eu imagino que os discípulos devem ter se afastado desse assunto, quando Jesus encarou o rapaz. Olhou ele atentamente para saber como é que era a vida dele. Deu a entender isso, né?
Jesus olhou atentamente, olhou nos olhos dele e disse: uma coisa te falta. Uma coisa, só uma coisa. Se Jesus dissesse para nós que seria essa coisa, hein? Uma coisa te falta. Ele o amou, se compadeceu dele e olhou nos olhos dele, possivelmente, demoradamente. E quando olhou, entrou na alma dele e disse: uma coisa te falta. Derrubou o pobre homem. Vende tudo que você tem. Que Jesus foi num radicalismo incompreensível. Ninguém compreende isso. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Quer dizer, esse tipo de atitude na Palestina era até possível, mais ou menos, digamos, não era comum, ninguém fazia isso. Mas era possível, porque existia pobre para tudo quanto é canto da cidade. E o que existia era mais pobre do que qualquer outra classe, diferentemente de hoje. Né? E muita gente fala assim: eu quero um pouco do que você tem, eu sou pobre em relação a você. Isso não está certo. Naquele tempo havia pobres, mas muita gente pobre. Havia pessoas ricas que serviam comida pela manhã para os pobres, eles faziam fila num quarteirão para pegar um prato de sopa. O filme de Ben-Hur parece que apresenta isso. As pessoas iam para comer, iam rico assim. Dava de manhã o café da manhã para os pobres da cidade. Faziam fila na mansão deles. Então, Jesus estava falando, ele sabia. E ele, então, ali existia essa possibilidade, havia condições de fazer isso, de vender tudo e distribuir com os pobres. Paula foi para o convento para traduzir a Bíblia, que era muito estudiosa no grego, hebraico, e ela foi para ajudar a traduzir. Ela deixou tudo o que ela tinha para as filhas: olha, para você sobreviver tem aí, o resto deu para os pobres, acabou com tudo, foi embora para o convento. Ela atendeu literalmente, deixou tudo. Foi viver de convento, onde só comia, tomava banho e traduzir. Era uma atitude assim. E esse rapaz ia fazer isso, seria um exemplo incrível que ele teria que fazer. Mas aí ele ficou destruído. Saiu, diz a Bíblia italiana, saiu em profunda aflição, mais aflito do que quando ele chegou. Ele veio correndo, mas voltou andando. Ele não tinha mais condições de correr. Porque quando ele levantou de manhã, ele estava certo de que seria bem recebido. E tinha certeza que Jesus ia elogiar ele. Ele tinha tanta certeza que Jesus chegou, olhou, encarou ele e falou: você é um rapaz, olha, e o amor, quer dizer, você realmente é um judeu perfeito. Mas para o reino que estava chegando, não era tão simples assim. Faltava uma coisa. E a gente fica, então, pensando que esse rapaz, a hora que olhou no espelho, ele estava dividido entre um judeu correto, corretíssimo, amigo de Hilel, de Gamaliel, elogiado entre seus pares, e um judeu espelhado na realidade em que estava numa aflição, angustiado, com o rosto transtornado, sem conseguir dormir, porque o reino que ele almejava estava, Jesus disse, o reino do céu está nas mãos, e estava escorrendo pelos dedos. Jesus disse, o reino do céu chegado, que há muitas traduções que diz, o reino do céu está nas tuas mãos, está ali. E parece que estava se escoando entre os dedos. Ele estava, o reino do céu, saindo das mãos dele. É o único fato que tem na Bíblia, alguém que estava perdendo o reino que estava na mão dele. Por isso, eu olhando para esse jovem, gostei dele, eu acho que ele se arrependeu.
Alguma coisa, ele deve ter achado um caminho. É impossível ter um encontro desse e não acertar a situação. Ele deve ter achado um jeito. Conversado com alguém, como é que ia fazer isso, melhorar a sua vida social, de assistência. Ele tomou uma atitude. É impossível uma pessoa dessa que olhou nos olhos de Jesus e ter ficado por isso mesmo. Eu acho que esse jovem, tido como um jovem rico, no final das contas, lá nos seus dias futuros, ele deve ter tido um encontro transcendental com Jesus. Vamos nos levantar. Pode ir, levantando que eu vou ler aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tem, às vezes, no inário, recomendo uma oração de arrependimento. É uma tradição mesmo, uma liturgia. Mas é uma lembrança. Por quê? Como nós, humanos, igual aquele rapaz se achava, né? Coitado. Né? Então nós precisamos sempre lembrar disso. Que ninguém é nada, não. Lembrar, confessar os pecados. O Pai Nosso é uma oração que diz, toda vez que nós oramos, ela diz que nós somos pecadores. Você já percebeu? Toda vez que você orar, você vai dizer que você é pecador. Toda vez. Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, ao participar dessa santa ceia, da Eucaristia. Reconhecemos nossas falhas, por palavras, pensamentos e obras. Rogamos as tuas bênçãos, a tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. O pão, que é símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário, comamos dele e sejamos agradecidos. O símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graça te damos pela mesa da comunhão, pelo perdão do nosso pecado, pelo fortalecimento na Eucaristia. Somos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Deus do guarde. De pé. Os guarde pelo seu poder, protegido, abençoado, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder em sua luz, Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, para o seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Deus
guarde bem no seu amor, com um trabalho glorioso para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra.